Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Amém. Glória ao bom Deus, né? Estamos vindo da festividade de ontem, né? Uma festividade muito linda, Dia das Mães, né? Foi muito lindo. Queremos louvar a Deus, né? Pela vida do Ministério de Mulheres, né? Tudo muito bonito. Até a diaconisa virou para mim e falou: Bispo, eu tiro a decoração. Eu falei: não, pode manter. É o Dia das Mães hoje, né? Eu falei: mantenha a decoração, pode deixar e depois a gente tira, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da diaconisa Maris, diaconisa Irene, pela festa, né? Por cada mãezinha que esteve presente, né? Eu fiquei sabendo, né, em off, que teve mãe que orou a Deus, né? Falando: ô Deus, me dá um brinde desses que tem aí, porque eu nunca ganhei nada na igreja e nem meus filhos me deram algum presente Dia das Mães. E aí ela foi sorteada, né? E recebeu o brinde dela. Então, nós louvamos a Deus, né? Louvo a Deus também pelo Ministério de Homens, fizeram um churrasco bem gostoso, né? O pastor Valdir já externou o desejo dele no dia dos pais, quer comer um risoto, né? Feito por... Mas eu sei que quando chegar agosto, né? As mães já vão estar, né, preparando, o Ministério de Mulher já está preparando algo muito especial, né? Então, nós louvamos a Deus, foi um momento de comunhão muito lindo, foi algo muito bonito, né? Tive o privilégio de trazer a palavra, né? E eu louvo a Deus por isso também. E hoje é ceia do Senhor. Eu vou pedir, o William, antes de você colocar lá, vê se tem um fundo musical, pode deixar baixinho mesmo, para a gente passar aqui. Isso. Você coloca lá a apresentação para mim. Eu gosto de montar a apresentação nas pregações para que você possa visualizar, né, os textos e aquilo que eu pretendo falar. Pode abrir lá para mim. Isso. Coloca para apresentar. Ver. Apresentação. Isso. Agora vocês relaxam agora. Deixa aí. O Senhor ministrou há um bom tempo, né, para eu trazer essa palavra para todos vocês, aonde a gente faz uma pergunta: qual o seu nível de relacionamento para com Deus? Quando você observa a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você vai entender que Deus trabalha com o ser humano em níveis. Então você vai ter que fazer um estudo, você vai ter que fazer um estudo de caso para descobrir que nível você está. E você vai ver que Deus fez isso com o povo de Israel, você vai ver que o Senhor Jesus fez isso com o povo de Israel, inclusive com seus discípulos, né? E a gente espera que você, se não tiver, busque, almeje, deseje o mais alto nível que se possa ter na presença dele. João 15, 14 e 16 diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vô-lo conceda. João 15, 14 ao 16. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, que o Senhor possa estar extremamente prazeroso com a nossa reunião desta noite, desde o começo, desde a leitura bíblica, desde cada dízimo e oferta, desde esse momento de louvor e adoração, e agora o momento da palavra, daqui a pouco a ceia do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre o coração dos seus filhos, que o Senhor desperte neles um coração, um desejo de te buscar mais profundamente, de viver novos níveis na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela nos demonstra que existem pelo menos 3 tipos, né, ou 3 níveis de relacionamento com Deus. Eu tenho o nível 1, que é a multidão.
Eu tenho o nível 2, que é crentes ou discípulos casuais. Isso é uma nomenclatura que eu dei para você entender, mas você pode dar a nomenclatura que você achar pertinente. E nível 3, o filho consciente, aquele discípulo comprometido com o reino de Deus. Se você reparar, o número 13 na Bíblia, ele é um número muito sugestivo, ele é bem peculiar, ele é um padrão. Se Deus tem um DNA, Ele colocou um DNA em tudo que Ele fez. Quando Deus fez você, você tem um corpo, alma e espírito. Quando nós falamos de Deus, nós recebemos uma revelação que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você percebe, 1 João vai falar do testemunho, que o que dá testemunho é o Espírito, é a água e é o sangue. Veja, 3, né? O templo que Deus construiu, ele é átrio, lugar santo e santíssimo. O tempo passado, presente, futuro, a eternidade. Era, é e há de vir. Entenda, Deus estabeleceu um padrão. Quando você encontra o número 3, vou dar um exemplo bem bobo, né? O ovo, né? A casca, a clara e a gema. Você entende? Existe um padrão. Deus, quando Ele imprime algo na sua criação, Ele coloca algo que remete a Ele mesmo. Então, mostrando. Então, quando você observa tudo, você tem que tentar encontrar o padrão de Deus, tá? Então, por isso que eu estou falando para você que existem pelo menos 3 níveis. Podem ter mais? Podem, mas pelo menos 3. E agora você tem que fazer uma reflexão. Aonde você está inserido nesse contexto? Eu preciso que alguém só clica para mim lá no slide mesmo. Clica no slide, que ele desconectou. Nesse aqui, clica aqui para mim, bem aqui. Isso, só clica. Aí, obrigado. Ó, vocês estão vendo, né? Aqui era o primeiro desenho do tabernáculo que Deus fez. Eu tenho o átrio, que é este lugar aqui, ó, dentro da cortina. Tudo isso aqui é átrio, tá? Esse corredor, tudo isso aqui é o átrio. Ele era cercado de cortinas, né? Tinha os varais, as cortinas. Eu tinha entrada aqui. Aqui ficava, né, o altar de sacrifícios, a bacia de bronze, né? E as pessoas entravam, falavam com os sacerdotes e havia, né, toda a imolação e eles ofereciam, né, o sacrifício. E para entrar aqui dentro eles precisavam se lavar. Aqui dentro eu tenho 2 compartimentos. Da metade para cá, eu tenho o lugar santo, né? Que eu tinha a mesa de pães, eu tinha um candelabro de ouro, eu tinha um altar de incenso e eu tenho uma cortina que ficava bem aqui no meio. E lá dentro, que é chamado o Santo ou Santíssimo, o Santo dos Santos, lá ficava a Arca da Aliança, né? E o sumo sacerdote só poderia entrar lá uma vez ao ano, na festa de expiação, quando todo o povo de Israel. E aqui as tribos, tá? Ficava 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, meio que apontando para um formato de cruz. Só para você ver como que Deus não faz nada à toa, tá? E o tabernáculo ficava no centro, ele ficava no centro das tribos, e aí eles observavam, né, como era feito. Ficava uma nuvem no deserto parado em cima. Quando essa nuvem se movia, ele desmontava o tabernáculo e seguia. Então era assim que era feito. E havia uma coluna de fogo à noite. Se essa coluna de fogo se movesse à noite, eles tinham que desmontar acampamento à noite. Era assim que era feito no deserto. Então, para você entender, átrio, lugar santo e lugar santíssimo, tá? Mostrando que o culto a Deus, né, ele teria 3 níveis de ser feito. Depois, passado um tempo, o Senhor incomodou a Davi, e Davi montou uma planta. Com essa planta, ele passou a Salomão, e Salomão ele pôde construir o templo ao Senhor. Então esse aqui seria meio que um molde do templo de Salomão. Aqui seria o átrio, a bacia, tudo é maior. A revelação ela cresceu, ela ampliou, tá? Seria mais ou menos assim. Depois Israel passou por muitas situações, tá?
ela passou por muitas situações, muitas guerras, e sempre precisou estar reconstruindo. Esse templo de Herodes, ele é resultado de uma reforma de um templo feito por Zorobabel. Quando você lê livros como Esdras, Neemias, né, Ageu, eles estão falando da reconstrução desse templo. Então, esse aqui era o templo glorioso, digamos assim, né? Que você lê lá que as pessoas de idade choravam porque tinha visto a glória desse templo. E aí foi feito um outro templo, esse aqui Herodes reformou. E ele tinha vários compartimentos, tá? Tá vendo umas muretinhas aqui, ó? Não sei se você tá vendo essas muretinhas aqui, ó. Aqui já era o átrio, tá? Essa parte era o átrio. Eu não sei se você tá vendo. Tinha uma mureta aqui, ó. Aqui era o quê, ó? O pátio dos gentios. Eu e você ficava no máximo aqui, ó. Se eu e você se atrevesse a entrar aqui, os próprios judeus batiam na gente. Só para você entender. Imagina o portão ali da IBCC. O culto está acontecendo aqui dentro. Sabe onde você estaria? Lá onde estão os carros lá. Aí hoje você está aqui dentro e você não dá valor. Antes você estava aqui, ó. Tinha uma mureta. Os judeus podiam vir até aqui, ó. Tá vendo? Eles vinham aqui, aí os sacerdotes andavam aqui e o sumo sacerdote aqui. E nós, gentios, que não somos judeus, vinham até aqui, ó. Para eu entrar aqui, eu tinha que me declarar judeu, eu tinha que passar por uma circuncisão, eu tinha que ter todo um processo. Só para você entender, eu quero você visualizar. Você estar hoje aqui dentro, isso aqui, ó, esse lugar aqui equivale ao Santo dos Santos. Aqui manifesta a glória de Deus, a presença de Deus, aqui a reunião, a congregação dos santos. Mas você fala, mas onde é de verdade o Santo dos Santos? Onde que é? Fala aqui, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aí. Seu coração se tornou a habitação do Altíssimo. Deus saiu deste lugar para ir para este lugar. Vale um aplauso para o Senhor Jesus. Então, só para você visualizar como eram as coisas e como nós estamos vivendo hoje, tá? Vamos falar do primeiro nível, multidão. Eu vou pedir, Luiz e William, volta o fundo musical, vocês podem abrir o programa, coloca o fundo e depois vocês clicam no slide para mim, só para conectar de volta, tá? Multidão. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, Mateus 8:1. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mateus 12:23. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, Mateus 21:11. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Mateus 13:34. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, Mateus 23:1. Então, observe, a multidão ia atrás de Jesus, a multidão vivia sinais de Jesus. A multidão via Jesus falar palavras do reino através de parábolas. Aí você pergunta, bispo, por que o Senhor Jesus falava em parábolas? Muitos pregadores vão dizer que Jesus queria facilitar o entendimento, ele queria te falar a forma simples. Não é o que a palavra fala. A palavra fala que Jesus pregava em parábolas para eles não entenderem. Jesus nunca vai revelar segredos para a multidão. Jamais. Sabe aquele irmão que vem num culto, aparece um culto ou outro, fala, não estou entendendo nada do que está sendo pregado. Vai embora, fala, não entendo nada. Já começa a pensar, você é assim? Fala, nossa, você pregou uma palavra profunda, você trouxe uma revelação, teu irmão que saiu daqui até chorando, falou, nossa, Deus falou comigo. Aí o outro fala, não sei o que, não entendi nada. Entendendo nada, como é nessa igreja, não. Revelação, palavra de Deus é revelação do Espírito dentro de nós. Eu não preciso compreender tudo, mas eu preciso entender a mensagem que Deus tem para mim. Então, quando Jesus falava por parábolas, não era para facilitar o entendimento. Você nunca leu
Os discípulos perguntando para Jesus: explica-nos essa parábola. Aí a Bíblia diz que Jesus, em particular, explicava. E chegou uma hora que os discípulos falaram: o que quer dizer essa parábola? E Jesus falou assim: vocês não estão entendendo? Porque eles andavam com Jesus, eles faziam milagres, eles viam Jesus falando, Jesus conversava em particular, eles ainda não conseguiram crescer na revelação. Observe, Jesus diferencia a multidão dos discípulos. A multidão, ela sabe que Jesus é especial. Se você perguntar para as pessoas aí fora quem é Jesus, o que elas vão dizer? Um grande sábio. Ah, foi um homem muito bom para a humanidade. Ah, você perguntar para um muçulmano, foi um profeta. E se perguntar para um filho de Deus, ele é Senhor, supremo e absoluto. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Mas a multidão não pensa assim. Jesus foi um homem, um sábio, alguém bom que andou, falou coisas boas e bonitas. Então a multidão pensa assim. A multidão, ela tem acesso à graça, ela tem acesso à misericórdia. Lembra que eu mostrei o átrio para vocês? O átrio tem o quê? 2 elementos importantes: o altar do sacrifício e a bacia de bronze. O altar do sacrifício, ele representa o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então a multidão, ela tem acesso ao sacrifício, ela tem acesso à pregação do Evangelho, ela tem acesso, ela passa a ter o direito, ouvindo e se arrependendo, de crer no Senhor Jesus. E ao crer no Senhor Jesus, ela tem acesso à pia de bronze, batiza nas águas. O que a multidão não tem? Ela não tem o acesso ao que os discípulos do Senhor têm, a revelação e a comunhão com o Espírito Santo. Então você tem que se perguntar. Não tem aquele irmão que vem, está animado na igreja, você faz o apelo, ele vem, entrega a vida para o Senhor, marca o dia do batismo, ele batiza e depois ele some? Multidão. Não consegue entender, não consegue receber a revelação, não consegue avançar. Eu e você passamos por isso um dia. A gente começou na igreja e foi difícil firmar no começo, não foi? Quantas vezes a gente já tinha reuniões e a pessoa: você que quer se consertar com o Senhor, quantas vezes você já foi na frente? Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fui na frente. Eu já estava até com vergonha nas igrejas que eu congregava. Você que quer consertar com o Senhor, eu falava: meu Deus, lá vai eu de novo. E eu ia. Os irmãos olhavam assim para mim e falavam: irmão, eu falava: irmão, faz parte. Eu não sabia que eu podia chegar no meu quarto de oração, me humilhar perante Deus e me consertar com Ele ali mesmo. Eu não sabia de nada disso. Eu era o quê? Multidão. Ainda não tinha crescido no relacionamento. Clica para mim lá. Isso, obrigado. Discípulos casuais, pouco relacionamento. Agora que você entregou a vida para o Senhor, você batizou, você vai começar a querer conhecer o seu Deus. Você vai precisar conhecer o seu Deus. Então você vai começar a orar, você vai começar a ler a palavra, você vai começar a participar mais das atividades da igreja, né? Olha só, Marcos 4, 33, 34. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, isso é a multidão. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. A multidão ouvia as parábolas, ouvia segredos do reino, mas não entendia. Mas ele chegava em particular para os seus 12 apóstolos e os demais discípulos que tinha lá, e parábola do semeador significa isso. Parábola do credor incompassivo significa isso. Parábola do mordomo infiel significa isso. Então ele vinha e declarava para os discípulos. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Lucas 12. Você reparou? E convocando os seus... Quantos?
Deixa eu te perguntar, Judas Iscariote era um dos 12? Hã? O que Judas Iscariote recebeu? Virtude, poder sobre demônios, curar enfermidades e pregar o reino de Deus. Não pense você que não, mas os mesmos sinais que Pedro, Tiago, João fazia, Judas Iscariotes também fazia. Eu sei que a gente olha o texto e só pensa na parte da traição, né? Mas ele fez tudo. É por isso que você vai ver muita gente servindo a Deus no altar, que tem uma vida perversa lá fora, mas quando ora, acontece coisas. Aí você pensa, mas como? Como que Deus usa um camarada desse? É só pensar que Deus usa você, ué. Que você é diferente das pessoas aí fora? Qual a diferença do seu pecado para o pecado do outro? Você não está no processo de santificação? Jesus ensinou, para de olhar para o cisco do olho do teu irmão, há uma trave no teu. Se preocupa com o teu pecado, se preocupa você. Então antes de você pensar no teu irmão, olha para você. Na hora que você descobrir que você tem tanta culpa, ou até mais que ele, às vezes você está no nível 3 e essa pessoa está no nível 2. E quem está no nível 3, Deus não aceita quase nada de erro. Você está duvidando? Pergunta para Moisés. Pergunta o que foi para Moisés quando ele feriu aquela rocha. E Deus falou, porque você não guardou o meu nome perante os filhos de Israel, você não vai entrar na terra. 40 anos ouvindo murmuração, 40 anos pelejando perante Deus. Desafiou Deus. Moisés foi um homem que desafiou Deus. Ele falou assim, ó, se o Senhor não salvar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Deus falou, você é doido, o seu nome não foi escrito, não é. O meu problema não é que seu, o meu problema é com ele. Então, se o Senhor tem problema com ele, tem problema comigo. Mas ele foi lá, só fez isso aqui. Sai rocha, sai água. Deus falou, também você não vai entrar na terra. Níveis de intimidade. Existem posturas diferentes. Não é para você ficar com medo de crescer na presença de Deus. Pelo contrário. Você só tem que entender que às vezes o que você culpa na vida de uma pessoa, na sua, esse pensamento Deus sequer tolera na sua vida. Olhe para você. Seu irmão você viu que seu irmão está em dificuldade? Ora por ele. Oh, Deus, abençoa fulano, ajuda ele, fortalece ele nas fraquezas dele, para que ele vença, que ele seja curado. E me ajuda também, porque eu sou tão pecador quanto. O maior apóstolo da Bíblia, Paulo, fala assim, eu sou o maior pecador dos homens. Como que Paulo fala um negócio desse? É muita consciência de quem ele era, né? E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 10, 1 e 9. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6, 60 e 66. Aqui Jesus está falando bem assim, aquele que não comer o corpo do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem parte. Olha o discurso de Jesus. Isso tá doido, a gente vai ter que comer você vivo. Olha a mentalidade. Jesus está falando de algo espiritual. É o que nós vamos fazer daqui a pouco, amém? Jesus estava falando disso. Eles não estavam compreendendo, eles acharam duro o discurso e não queremos saber, mas lembrando que eles curavam enfermos, expulsavam demônios, mas eles não aguentaram um nível de discurso que o Senhor Jesus deu e voltaram para trás. Observe, os discípulos casuais têm revelação. Deus conta segredos para discípulos casuais. Deram um passo a mais, ou seja, se envolveram de alguma forma na obra. Trabalha na obra, faz, está aqui ajudando, está na porta, está ministrando, está pregando, está abrindo culto, né? Está ajudando a cuidar, cuida, faz tudo, já está fazendo coisas para Deus. Já são discípulos, expulsa demônio,
Vê um endemoniado, já chega, em nome de Jesus, sai, já vai lá. Não tem medo de demônio. Tem uma pessoa doente, ele, deixa eu orar, Deus abençoa, restaura, libera a cura sobre a vida dessa pessoa, a pessoa é curada. Deus usa essa pessoa mesmo. Ele lidera, ele prospera. Quando o relacionamento exige algo a mais, quando Deus vem e cobra algo a mais, então ele tende a se esfriar, ele tende a desistir e se afastar. Olha o que o Senhor disse em Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. À medida que você caminha com Deus, Deus vai fazendo limpeza na sua vida. Deus vai aparando. Coisas que no começo Deus tolerava, hoje Ele já não tolera mais. No começo você soltava palavrão, você ouvia repreensão minha, de outras pessoas, mas Deus não te repreendia. Deus sabia que você estava num processo de trocar vocabulário. Agora você está firme em Deus e você solta um palavrão, na hora que você soltar, o Espírito de Deus te desce na hora. Na hora! Ô boca suja, o que é isso? Você sabe, ó, eu não sei vocês, mas dói em mim aqui, ó. A Bíblia não diz que do ventre vai surgir os rios de água? Quando eu faço algo que não agrada, já começa a doer aqui, ó. Eu falo, nossa, já dói, na hora. Deus já comunica na hora. Então, para quem está crescendo em Deus, você começa a viver experiências diferentes com Deus. E o terceiro nível é o filho consciente, o comprometido. Marcos 9, 2, 4 e 8, 9 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse os que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. O Senhor Jesus, ele tinha algo que eu acho que mexia com os discípulos. Eu não sei se você notou, até com os discípulos, o Senhor Jesus aplicou os 3 níveis. Ele tinha 12 apóstolos, não tinha? Os 12 andavam com eles, para cima e para baixo, não andava? Observe que nesse texto aqui, ó, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, quem que ele toma? Pedro, Tiago e João. Você vai reparar sempre isso, tomando consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Entenda. Todos os 12 tinham acesso ao Senhor Jesus, ouvia os mistérios do reino, mas em determinado momento Deus pegava 9 e falava assim, ó, esperem aqui, vocês 3, venham comigo. E desses 3, tinha um, João, que se reclinava no peito do Senhor Jesus, a ponto de na ceia, Jesus falou assim, um de vós vai me trair. Aí você lê o texto, você vai ver que Pedro faz bem assim, ó. Pedro olha para João e faz assim, ó, pergunta quem é. Pergunta. Aí João no peito do Senhor Jesus, vendo que Pedro falou com ele, João vira para Jesus e fala assim, quem é, Senhor? Jesus falou, aquele que eu der o bocado molhado. Aí ele pega o bocado molhado e entrega para Judas. Os 12 caminhavam com Jesus. 3 viam coisas extraordinárias e 1 conseguia arrancar coisas mais profundas do Senhor Jesus. Olha os 3 níveis de relacionamento, até entre os 12. Até entre os 12. Você acha que é diferente comigo, com você? Você acha que Deus mudou o padrão dele? A Bíblia diz, eu sou o Senhor e não mudo em Malaquias. Ele
Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Ele virou para os 9 e falou: fiquem aí, a não ser Pedro, Tiago e João. E tendo chegado à casa do principal, viu o alvoroço e que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, tendo eles feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os 3 que estavam com ele. E entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. 9, fica aqui. E começou e tomou consigo a Pedro, Tiago, João. Você viu? Vocês ficam aí, vocês 3 vem comigo aqui, ó. Fica aqui, eu vou bem ali. Você reparou? Olha os 3 níveis aí, bem diante de vocês. Eu quero lembrar para vocês. Lembra quando Moisés eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho? Então Deus o convoca para o monte, e a multidão vem ao pé do monte. Quando ela chega ao pé do monte, vem Moisés, o Senhor fala: sobe aqui. Sobe Moisés com a comitiva de líderes, os sacerdotes. Ele vira e dá uma ordem: multidão, não cheguem no pé do monte. Eu já disse para os meus anjos: quem vier vai morrer. Vocês vão ficar aí, longe do pé do monte. Fica aí. Subiram. Os anciões e os sacerdotes subiram. Quando chegou na metade do monte, Deus falou: vocês fiquem aí. Moisés, vem para o cume do monte. E Moisés foi lá sozinho para o cume do monte. Olha os 3 níveis de relacionamento aí. Aí na hora da comunhão, Moisés tem que descer lá para o meio do monte. Você lê o texto, a Bíblia diz que eles olhavam para o chão e eles viam uma rua de ouro nos pés deles, na metade do monte. E a Bíblia diz que Deus comia ali com eles, na metade do monte. O que mostra? Eu e você, no segundo nível, temos acesso à mesa do pão. Temos acesso a uma gloriosa presença. Temos acesso à unção de Deus. Eu não sei se você lembra, mas os discípulos, quando receberam poder e virtude, o Senhor Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado. É por isso que você vai ver muita gente vindo num culto de poder e fazendo sinais. Porque é só ela estar no ambiente. O poder de Deus se apega a nós. Por isso que às vezes a gente fala para você e fala assim: olha, ungimos você, e fala assim: sai daqui, chega agora na tua casa e unge. Não perde tempo com ninguém. Por quê? Porque você está carregando um poder em você. A primeira vez que Jesus manda os discípulos, Jesus fala bem assim, ó: não saudeis ninguém pelo caminho. Não conversem com ninguém. Já chega, cura os enfermos e prega o evangelho. Não perca tempo. Por quê? Porque quando eu me encontro com outra pessoa, se alguém me atrasa, essa pessoa pode tomar o recipiente que Deus me deu. Isso é um assunto um pouco de quinta, mas só para você entender que é possível pessoas participarem de uma reunião de oração, receber uma visitação de Deus, não aqui dentro. Aqui é só para quem se arrependeu e entregou a vida para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: aqueles que creem em mim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, que habitará em vós e estará convosco para sempre. O Espírito Santo só habita em quem tem aliança com Jesus. Mas nada impede que o Espírito Santo toque em você, se você não tiver uma aliança com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo tem que trabalhar, inclusive das pessoas mundanas. Você pensa que o Espírito Santo não entra em boate para visitar pessoas que estão lá, para falar: filho, sai daqui, aqui não é teu lugar.
eu tenho uma vida lá fora para você. Você acha que ele não vai nos barzinhos? Você acha que ele não vai? Está cheio de testemunho de muçulmanos. Pode pesquisar na internet que eles estavam assentados na casa na hora da refeição. Do nada entrou um homem de branco pela parede, sentou com eles e falou: eu sou Jesus, eu preciso conversar com vocês. E começou a pregar o evangelho para eles. Porque se um cristão for lá é morto, não consegue pregar. Então o próprio Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos. Porque não tem como a gente pregar para esse povo. Eles não deixam. Então, não se acha a última bolacha do pacote. Eu tenho uma palavra de Deus, eu sou um pregador. Não pensa isso não. Deus vai lá e visita aquela pessoa que você está pregando, faz uma obra e você vai descobrir que não tem nada a ver com você. Você tem que se preocupar em ser um filho e uma filha de Deus. Em viver um relacionamento com Deus. E torcer para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, escolha você para fazer algo para Ele. Porque é um privilégio fazer algo para o Deus Criador dos céus e da terra. Deus olhou para tanta gente e falou: é você que vai fazer. É você que vai lá no fulano e orar com ele. Ah, mas tem o bispo, tem a pastora. Não, é você. Eu quero você. Privilégio, né? Pergunta para muitos demônios se fosse dada oportunidade de arrependimento para eles. Se eles não teriam vindo e falado assim: eu me arrependo de ter seguido Satanás. Muitos deles teriam se arrependido. Mas Deus não deu oportunidade para eles. Neste nível de relacionamento, você tem um íntimo de relacionamento com Deus. Você desfruta de grandes milagres. Você também desfruta do sofrimento e alegria do seu Senhor. Você começa a sentir quando Deus está feliz. Você começa a sentir quando Deus está triste com uma situação. Às vezes você está orando, Deus traz para você uma pessoa e do nada você começa a chorar por ela. Não é porque você tem empatia por ela, mas você está sentindo a tristeza de Deus por aquela vida. E aí você ora por alguém para louvar a Deus pela vida dessa pessoa e na hora o Espírito Santo te alegra no coração porque aquela pessoa está buscando a Deus. E você começa a se ficar jubiloso na presença de Deus. Não é porque você torce por ela não, porque o Espírito de Deus imprimiu isso dentro de você. Para muitos, você é um tipo de filho especial para Deus. Você já não se perguntou, olhando para fulano e para ciclano, falou: olha, me disseram que Deus não tem filho preferido, mas parece que fulano é. Você já nunca se fez essa pergunta? Todos que creem em Jesus são filhos. A diferença é o nível que cada um está. Se você desce na presença, você tem mais acesso, você tem mais revelação, você tem mais glória. Então você vai fazer muito mais coisas para o seu Senhor. Então não é que você é preferido, você só quer Deus mais que muita gente. Se eu falasse aqui agora, o Espírito Santo acabou de mandar a gente fazer 1 hora de louvor depois das 8. Quantos de vocês ficariam alegres e quantos ficariam assim: poxa vida, pisou na minha pizza? Meu baguncinha. Quantos? Você entendeu o que eu estou falando? No segundo nível você ia ficar bravo. No terceiro você falou: glória, era isso que eu estava querendo. Isso é para vocês refletir. É um pensamento que você tem que ter. Não é errado você estar no nível 1, no nível 2. É errado você permanecer nele. Você tem que crescer. Deus te chamou para você amadurecer, para você chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Faz tudo para o seu Senhor sem importar com as consequências, sua reputação. Quantas vezes sua reputação foi colocada em xeque porque você fez algo que Deus mandou? Aí você vai para Deus e fala: oh Deus, desde que eu te sirvo. Ou você vai falar uma frase que Deus odeia. Vamos ver se você fala essa frase. Não diga para mim, só reflita. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você diz essa frase? Cuidado, vigia. Se você incomoda o mundo espiritual, é normal que vai ter uma afronta ou outra.
Filhos especiais brilham. Você nunca ouviu a parábola da serpente do vagalume? Um vagalume estava andando e do nada uma serpente começou a perseguir. Chegou uma hora, o vagalume cansou, falou: não aguento mais. Virou: serpente, antes de você me comer, antes de você me devorar, me diz, o que eu fiz para você? A serpente falou: você não fez nada. E por que você quer me devorar? Seu brilho me incomoda. Um filho de Deus. O que Jesus falou? Vós sois a luz do mundo. Se você está no terceiro nível, você é uma luz de glória nessa terra. Você vai incomodar serpentes desse mundo. Você vai entrar nas lojas, vai ter pessoas que vão te amar e 99% vai te odiar. Jesus falou: vocês serão odiados por este mundo. Por quê? Só de você existir, só porque você ama a Deus. Pessoas vão invejar você, nem sabe que às vezes você está passando uma situação ruim, está cheio de conta para pagar, nem está tendo dinheiro para comer, nem sabe. Às vezes você fala: não é porque que as pessoas me invejam, eu não tenho nada. Só porque você já está num alto nível na presença de Deus. E às vezes, irmãos, eu vou falar algo que é muito triste, mas tem igrejas que têm liderança, que quando alguém que está embaixo alcança um alto nível, a liderança não está nesse mesmo nível espiritual, a liderança se incomoda e fecha a oportunidade. Não canta mais, não prega mais, não abre mais culto, não faz mais nada. Aí você pergunta: o que você fez? Nada. Só buscou a Deus, recebeu a glória de Deus, incomodou a liderança. Ele falou: esse fulano brilha mais que eu. É ruim isso, muito horrível isso, mas faz parte de nós que servimos o Senhor. Para você entender, João 8:30-32 vai esclarecer os 3 níveis para você. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Quando se prega a palavra de Deus, muitos creem. Essa é a multidão. Então agora Jesus se vira para a multidão que crê nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Segundo nível. Você, multidão, ouviu, veio para o Senhor. Agora você ouve a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus. Você entrou no segundo nível. Você se tornou um discípulo dele. E ele diz: agora que você é discípulo, você vai conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Então entenda, esse texto, conhecereis a verdade libertará, ela só começa a estar disponível para quem está no segundo nível. Ela ainda não é dada para quem está na multidão. A multidão começa a crer, se torna discípulo, e quando ela se torna discípulo, ela conhece a verdade, e a verdade liberta. É por isso que você vai ver pessoas que vêm na igreja e não se libertam. Não se liberta de pornografia, não se liberta do cigarro, não se liberta de bebida, não se liberta de nada disso. Por quê? Porque ainda é multidão. Não desceu para ser discípulo, receber as revelações que um discípulo recebe, e aí ele conhecer a verdade, o Senhor Jesus, no seu âmago do ser, e receber a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Multidão, vem à igreja, mas não se envolve, não gosta de orar, ler a palavra. Às vezes, não tem esse momento que a gente faz no começo do culto? Lê 3 capítulos. Às vezes até fala assim: olha, nem sei se eu vou na igreja hoje porque vai ter leitura da Bíblia. Não é? Ou chega aqui e fala: nossa, de novo, não vai mudar isso nunca. Não vai, meu irmão. Eu já fiz um trabalho, a gente vai ler o Novo Testamento até o final do ano. Nem que a gente fique sozinho aqui, queira todo mundo sair da IBCC. Vamos ler a palavra. É a palavra que nos orienta, nos liberta e nos transforma. Eu não posso ensinar nada diferente disso. Discípulo casual está bem presente, participa de programações, tem dificuldade com liderança, com líderes. Às vezes está o pastor Valdir nos homens, eu vi que ele mandou no grupo lá: homens, eu quero bater 5 minutos de papo com vocês no final do culto.
Aí tá o irmão lá que tava ontem aqui no churrasco. Ah, tá brincando comigo. Acho que eu nem vou na igreja. Você quer conversar? Eu quero acabar o culto e ir embora. A irmã Marise fala aqui: olha, irmãs, 5 minutinhos. Quero conversar com vocês do culto do último domingo. Ah, misericórdia, tanta coisa. Agora, por que não manda no grupo? Não é? Não é assim? Aí a irmã Marise pega o microfone para falar, ela já sente aqueles olhares assim, ó. Já vai pedir coisa, já quer ver? Já vai falar. Esse é o segundo nível. E quando Deus exige mais, alega qualquer coisa. Ah, minha família. Ah, meu trabalho. Ah, é longe. Irmãos, é a primeira vez em 20 anos. Tá aqui minha irmã, tá aqui minha mãe, tá aqui minha esposa. É a primeira vez em 20 anos que eu moro a 100 metros da igreja. Eu sempre congreguei a 10 quilômetros, 15 quilômetros da igreja. Minha esposa, só para vocês entenderem, ela morava aqui. E na igreja que ela congregava no começo da fé dela, era lá no... É Novo Colorado? Lá? Novo Colorado, né? Não tem Ambev? Final do Santa Cruz, lá, Santa Cruz não, Santa Rosa. Você vai lá no final, aí você vira à direita. Você vai para cá, Ambev, você vira à direita. Aí você entra para um bairro. Era lá que ela congregava. Para ela ir lá, ela saía sexta, dormia na casa do pastor e voltava domingo à noite. A mãe dela, que não era crente, falava assim: você está indo lá por causa que você quer namorar. Você quer pegar os meninos da igreja, por isso você está indo lá. O pastor dela, que era cego, tinha que vir aqui conversar, falar: não é nada disso. Ela me ajuda a cuidar, a limpar da igreja, ela cuida de criança. Então qual é a desculpa que você tem? Qual é o preço que você paga para estar num lugar que te alimenta, que te abençoa, pessoas que se importam com você? Adianta você congregar do lado da sua casa e você entrar vazio e sair vazio? Adianta você ligar para os seus líderes, para o seu pastor e falar: eu preciso de você, e falar: não tem tempo na minha agenda? Adianta? Tem irmãos aqui que relataram casos difíceis, que a gente entrou em jejum de 2, 3 dias. A gente falou: vamos para a guerra, vamos para cima. Aí que preço que você paga? Então está na hora de você sair, ó. Você que já deixou de ser multidão, se você é multidão, eu te convido, vem para cá. Você vai ter que passar por aqui, não tem como fugir disso aqui. Mas se você já está aqui, ó, vem para cá. Vem para o terceiro nível. Toma essa decisão de querer aumentar o seu relacionamento com Deus. Fala para Deus: Deus, eu quero crescer. Eu quero romper. Ah, eu tenho feridas emocionais. Vamos orar para Deus te curar. Vamos fazer terapia. Vamos fazer tudo que for possível. Vamos tratar esse seu coração doente e machucado. Eu também já fui muito ferido e machucado por liderança. Mas eu me entreguei a Deus. Eu falei: me muda, me transforma. Eu quero ser tocado por ti. Deus tocou e mudou. O filho atuante e consciente participa da igreja, das ações do reino, sempre pronto a obedecer ao Espírito Santo, obedece liderança, ajuda líderes, entende o seu papel no reino, busca a Deus fora da igreja. Às vezes você ora aqui, mas chega em casa, você não fica 1 minuto na presença de Deus. O que adianta? Deus está te chamando para novos patamares. Deus está chamando você para se conscientizar e mudar de nível. Eu lembro que eu recebi uma mudança de nível em 2018. Eu estava orando a Deus, eu estava inconformado, já era um presbítero, estava inconformado com a minha vida, né? Mas Deus, é isso, eu quero mais. Eu sei que tem mais, eu sei que tem. Aí Deus me mostrou uma pessoa, comecei a seguir essa pessoa. Aí Ele falou: vai ter um congresso. Aí eu falei: Deus, é lá em Curitiba esse negócio. Aí eu orei a Deus, comentei com minha mãe, Deus tocou no coração dela, falou: compra e parcela a perder de vista. Ela comprou, parcelou a perder de vista. Foi eu e ela lá nesse congresso. Eu ainda não tinha recebido a manifestação poderosa do Espírito Santo. Ei, irmão, pensa nos 3 dias, 2 dias. 2 dias lá que eu não aguentava nem ficar em pé.
Era o pastor lá da conferência chegar perto de mim. Eu falei, meu Deus, eu vou cair. E olha que já veio grandes ministros ministrar em mim. Fala assim, ó, vou orar com você e vou derrubar. Eu já até armava a base. Falei, pode vir, vem, vamos ver se derruba, vamos ver se derruba. Eu armava, falei, vem. O outro chegava em mim, oh meu Deus do céu, e pof! Aí você fala, tudo bem, recebeu o poder, eu saí de lá, minha mãe viu como eu saí. Eu cheguei na igreja que eu estava congregando. Irmão, toda mudança de nível, eu preciso te alertar, tá? Eu tenho que fazer esse alerta para você. Toda mudança de nível, você vai mexer com as regiões celestiais e vai bagunçar algumas coisas na sua vida. Porque agora que você está entrando em novos níveis, você recebe novas autoridades. Você mexe com outros níveis de potestades no mundo espiritual. E aí você avança. E se você vive num lugar que tem um nível de religiosidade, esse lugar vai te convidar você a se retirar. Pensa nas portas que fechou para mim. Pensa no BO que deu para mim. Eu falei, Deus, eu não sabia que ia ser forte assim não o negócio. Amigos que eram super amigos, do nada me traíram. Só porque eu quis mudar de nível. Aí Deus começou a mostrar quem eram meus amigos de verdade, quem não eram meus amigos. Deus começou a mostrar como os meus líderes se importavam ou não comigo. Deus começou a mostrar quem eram as pessoas com quem eu deveria caminhar. E foi duro, não foi fácil. Mas eu falei, quer saber? Quero ficar no terceiro nível. Quero descer. Quero ir o máximo que eu puder ir. E você está disposto a esse desafio na sua vida? Você está disposto a crescer em revelação? Você está disposto a ser um João com o seu Senhor Jesus? Ou você quer ser um Pedro, um Tiago? Ou você quer ser um dos 12, menos Judas Iscariote, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Quem você quer ser na presença de Deus? Hoje Deus tem uma palavra para você. Chegou o momento de você virar uma chave na sua vida. Uma chave de relacionamento. Se você já está no nível 3, você tem que falar, Deus, eu quero mergulhar mais. Se você está no nível 2, fala, Deus, me leva para o 3. Eu quero ser como João. Eu quero poder me reclinar no teu peito e ouvir segredos do reino. Qual a sua disposição? Vamos ficar em pé? Eu quero que você faça uma reflexão. Coloque a mão no seu coração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Às vezes você pode ter 50 anos de crente, 30 anos de crente, 10 anos de crente e ainda estar no primeiro nível. Você pode ter 2 anos de crente e já está no 3. Não depende do tempo, depende da sua vontade de querer se relacionar com Deus. Depende da sua vontade de querer mais de Deus. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Existe um Deus lá no céu que tem bons pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que você dar o fim que você desejar. Mas você tem que desejar mergulhar em águas profundas, como Deus revelou para o profeta Ezequiel. Existem águas que estão nos pés, existem águas que estão nos joelhos, mas há águas profundas que te cobrem plenamente. Qual água você quer? Água que vai no seu pé? Água que vai até o seu joelho? Ou água que te cobre? Qual o nível de relacionamento que você quer com Deus? Deus, Ele quer te usar nessa terra. Deus quer usar você para abençoar a sua família. Deus, Ele quer usar você para abençoar o seu trabalho, a sua empresa. Deus, Ele quer usar você para impactar a vida de pessoas que você nem sequer conhece. Mas se você não mergulha, se você não quer mudar, se você não quer viver uma vida de intimidade com Ele, como Deus vai fazer isso através de você? Então peça para Deus. Deus, se você entender o nível que você está, peça para Deus para mudar de nível, peça para Deus para ir
Eu não posso fazer essa oração por você. Eu posso interceder por você, para Deus te ouvir. Mas eu não posso pedir por você, para você ir para um outro nível, se você não quer ir. Você que está aqui, você que está em casa, fala com Deus agora. Deus, me leva a águas profundas. Deus, me faz beber de grandes níveis de revelação. Me tira da multidão, me leva para o nível de discípulo. E quando o Senhor me colocar no nível de discípulo, eu quero ser o nível de discípulo que vive a intimidade, o terceiro nível, o mais alto nível de comunhão com o Senhor. Pai, apresenta os seus filhos e filhas na tua presença. Eles têm orado, eles têm apresentado, Pai, a vida deles ao Senhor. E é chegado o tempo de mudança de nível, Senhor. É chegado o tempo de reflexão. Qual o nível que nós estamos? Pai, se eu estou no nível da multidão, se eu não tenho entendido a sua revelação, a tua palavra, eu venho humildemente ao Senhor pedir, me leva para um nível maior, o nível que eu começo a receber revelações, o nível que o Senhor me unge com poder e autoridade, o nível que eu possa ser útil ao meu Senhor, anunciar o Evangelho, libertar pessoas, expulsando demônios, orando para que o Senhor cure enfermidades, sendo uma bênção na minha família, uma bênção na minha empresa, no meu trabalho, aonde quer que eu for, eu seja luz. Pai, se eu já estou no segundo nível, Senhor, eu entendi que existe um nível mais profundo. É possível viver algo mais profundo. É possível estar submerso nas águas do Espírito. Me leva a um mais alto nível, Senhor. Leva a tua igreja ao mais alto nível, Senhor. Uma igreja que ama o Senhor, ama a sua presença. Uma igreja, Pai, que quer fazer a vontade do Senhor acima de tudo. Ainda que isso custe algo, ainda, Pai, que haja afronta, nós estamos aqui dizendo: seja feita a tua vontade na nossa vida, como ela é feita no céu. Nos tira dos menores níveis e nos leva aos mais altos níveis, Senhor. Eu oro para que a Igreja Batista, conhecendo a Cristo, e todos os seus membros e visitantes provem do mais alto nível na tua presença. Se revela para eles, Senhor, por esses dias. Se revela para eles agora. E que eles desejem ardentemente a tua presença mais que tudo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Você que crê nisso, aplauda Jesus, amém?